eu quero compartilhar algo com você e quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu gostaria de ler esse versículo mais uma vez. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ontem à tarde eu compartilhei o que eu poderia chamar de uma boa introdução desse assunto de hoje, que foi o princípio de honra. Nós vimos que o que Deus está pedindo é honra. E, na verdade, eu gosto de dizer que Deus nunca esteve interessado no nosso dinheiro ou na nossa oferta. Na verdade, o que Deus espera, que cada um de nós demonstre através da contribuição é uma atitude de honra. O que está por trás de tudo isso é nada mais, nada menos do que uma expectativa de Deus de ser honrado. Em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 6, o Senhor diz: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Ele diz assim: se eu sou pai, se eu sou o senhor, cadê a honra? Cadê o respeito para comigo? O Senhor protesta dizendo: com as ofertas vocês estão trazendo qualquer tipo de animal para o sacrifício, o animal cego, dilacerado, porque o que Deus estabeleceu através de Moisés era que o animal da oferta, do sacrifício, deveria ser perfeito. O Senhor diz: ao trazer isso, vocês não estão me dando honra. O Senhor diz: apresenta isso ao teu governador. Como quem diz, vai ver se dá para fazer média com o seu governador. E diz: se nem com homem você faria isso, por que é que você está fazendo comigo? Deus chega ao ponto de dizer em Malaquias 1,10: quem dera houvesse alguém entre vós que fechasse as portas. Ele diz: se for para ofertar desse jeito, eu preferia era fechar as portas do templo, porque diz: vocês estão acendendo em vão o fogo do meu altar. Basicamente, Deus está dizendo: ou vocês me dão honra, ou não precisa dar nada, porque o meu interesse é em honra. Se o que vocês estão ofertando não tem honra, não precisa nem entregar. E esse entendimento, querido, de que o que Deus espera de nós é honra, eu confesso que ele tem sido algo muito impactante no meu coração, na minha vida, nos últimos anos. E eu entendo que o que eu quero abordar aqui hoje é uma extensão dessa ideia de honra, é uma forma de praticá-la, onde a Bíblia diz: honre ao Senhor com os seus bens, e ele diz assim especificamente: com as primícias de toda a sua renda. A pergunta é: por que Deus pediria que nós o honrássemos? Deus não é carente, Deus não tem nenhum problema de autoestima, Deus não tem necessidade nenhuma, querido, dessa honra. Ele é completo e absoluto em si mesmo. Alguém disse que um dos nomes de Deus é El Shaddai, significa não só o Todo-Poderoso, mas o Deus que é mais do que suficiente. Ele não tem necessidade nenhuma. Na verdade, quando Deus pediu honra, Ele não estava pensando nele. Ele estava pensando em mim e em você. Aprendemos nessa área a andar dando honra a Deus. Ela vai afetar profundamente a nossa própria vida, não só a relação com Deus, mas o lugar de maturidade onde nós devemos viver. O verbo honrar significa distinguir, fazer distinção. E a palavra primícias, quando Deus diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da sua renda, a palavra primícia significa os primeiros frutos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o próprio Deus, Ele estabeleceu e instituiu essa oferta de primícias. Se você quiser tomar nota, eu vou mencionar alguns textos, que não vai dar tempo da gente ler todos eles, mas eu quero poder pintar aqui um quadro e um panorama dessa questão da lei das primícias. No livro de Êxodo, no capítulo 34, e no versículo 26, Deus diz: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então Deus esperava já, isso já havia sido ordenado, estabelecido, e antes mesmo de Moisés instituir isso como parte da lei do povo de Israel. Na verdade, nós vemos que a primeira oferta na Bíblia, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ela gira em torno dessa questão e do assunto das primícias. A Bíblia diz que Abel trouxe das suas primícias uma oferta ao Senhor. Antes mesmo de Moisés estabelecer uma lei, havia algum tipo de entendimento. Deus confronta Caim, cuja oferta não foi aceita. E ele diz: se procederes bem, Gênesis 4:7, não é certo que serás aceito. Deus está dizendo que você não fez direito. Mas se você fizer a coisa certa do jeito certo, vai funcionar.
Para Deus cobrar que ele deveria ter procedido bem, está implícito que houve algum tipo de conversa, algum tipo de instrução a respeito das ofertas, desde os primórdios, desde o início da humanidade. E eu particularmente acredito que, embora nós estamos olhando inicialmente um texto do Velho Testamento, e vamos passar por vários textos do Velho Testamento, eu quero terminar lá no Novo Testamento, mostrando para você que a lei espiritual das primícias, ela permanece. O formato de oferta que eles praticavam não nos foi estabelecido da mesma maneira. Mas quando nós entendemos a lei, o princípio que está por trás, eu creio que particularmente isso é algo tão forte, que eu e você precisamos entender a maneira de andarmos dentro dessa lei, de andarmos dentro desse princípio hoje em dia. Eu acredito que você deva conhecer, se não forem todos, a maioria. Nós temos um hábito, e eu tenho encontrado isso sendo praticado ao longo de todo o Brasil. Muitas vezes, quando um aniversariante quer honrar alguém, ele separa a primeira fatia do bolo de aniversário para uma pessoa que ele quer declarar, ela é especial, né? Obviamente, todo mundo que foi convidado deve ser, né, considerado especial, mas quando ele separa a primeira fatia do bolo, ele está dizendo, eu quero dar honra, eu quero dar distinção a essa pessoa entre os demais. Eu, particularmente, tenho um ritual com os meus livros, já publiquei 12 livros. Todas as vezes que eu imprimo um livro e chega ali as caixas da primeira impressão, a primeira caixa que eu abro, o primeiro livro que eu tiro, ele é da minha esposa, a Kelly. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui buscar o livro na gráfica, eu estava com pressa, não podia esperar a entrega. E o irmão que me atendeu, o funcionário que me atendeu, era um irmão em Cristo, e ele mesmo, né, abriu lá uma caixa, mostrou um livro, falou, vê se está contente, está no padrão. Eu falei, está tudo certo, eu vou levar. Aí ele pegou aquele da minha mão e falou, então esse já é meu. Eu tomei de volta, falei, de jeito nenhum. Esse é da minha esposa, você pode pegar outro. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o primeiro é sempre dela. Aí ele falou, pastor, mas não está numerado. Tipo assim, não vai fazer diferença. Eu falei, então, se não faz diferença, você pega o outro. Eu falei, para mim faz diferença, né? Ele falou, o senhor quer que ela leia primeiro? Eu falei, não, ela normalmente já me ouviu pregar sobre o assunto, já participou, né, desde o período ali dos manuscritos. Não é porque ela tem que ler. Também não é para guardar de recordação, como você disse, né, não tem numeração para provar que o dela é o primeiro, mas no momento que eu entrego, ela sempre sabe o que eu faço. Ela entende o que eu estou dizendo. Ela entende que eu estou dizendo, você é a pessoa mais importante na minha vida, no meu ministério. Sem você, nada dessas coisas estariam acontecendo. E esse primeiro que ele dê tem um simbolismo. Aliás, a mensagem simbólica que ele passa é muito maior, muito mais forte e importante do que o aspecto prático. Eu, particularmente, acho que ela leu talvez um livro depois de impresso. Não me lembro se foi mais de um depois de impresso, porque normalmente não chega, né, a ser essa necessidade, mas há uma declaração por trás disso. Eu entendo que quando Deus instituiu a lei e a oferta de primícias, Ele estava dizendo o seguinte, antes de você comer do fruto do seu trabalho, você me põe em primeiro lugar, você me passa à frente. O verbo honrar significa justamente isso, distinguir, fazer distinção. E o que Deus esperava é que nós, de fato, distinguíssemos. Falamos ontem à tarde, na mensagem sobre honra, que, de fato, o dinheiro pode ocupar um lugar de concorrência no coração das pessoas. A única coisa chamada de um senhor concorrendo com o senhorio de Deus no coração do homem foi uma relação errada com o dinheiro. Jesus diz, não podeis servir a dois senhores. Ele diz, não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, eu entendo que esse princípio de honra, que ele tem muito a ver com uma atitude de colocar o dinheiro no seu devido lugar e mantermos Deus também no seu devido lugar. O lugar que Deus tem e deve ocupar na minha e na sua vida é nada mais, nada menos do que o primeiro lugar. Você pode dizer amém? Amém. Fala para alguém ao seu lado, fala, Deus tem o primeiro lugar. Irmãos, não existe a possibilidade de eu e você vivemos a vida cristã em outra perspectiva. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Ele diz, o segundo, não o primeiro, ame ao próximo como você mesmo. Ele diz, antes de você pensar em manifestar amor para qualquer pessoa, o primeiro que você deve amar, e não amar de qualquer forma, mas de todo o seu coração, é Deus. Ou seja, na nossa relação, querido, antes de pensarmos em qualquer outro aspecto do que o cristianismo significa e como ele transborda, ele converge na direção de Deus. Em Lucas 14, de 25 a 23, haviam multidões à volta de Jesus.
Jesus diz, olha, se vocês querem ser meus discípulos, vocês vão ter que aprender a renunciar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, campos e até a própria vida por causa de mim. Em outras palavras, qualquer outra coisa importante pode ter até o seu grau de importância, mas não a importância que eu terei na vida de vocês. Jesus chega ao ponto de dizer o seguinte, qual é o homem que vai construir uma torre que não senta primeiro para calcular quanto custa, para ver se dá conta de ir até o fim do projeto. Jesus está abordando uma lei, né, de administração, o princípio do orçamento, do planejamento. Ele diz, porque se achar que não dá conta de construir a torre, é melhor nem começar. Sabe o que Jesus estava falando com essa mensagem? Senta e calcula quanto custa me seguir. Porque se você achar que não dá conta, é melhor nem entrar nesse negócio. Em outras palavras, ele está dizendo, ou você renuncia a tudo, me põe na frente, ou nem entre nesse negócio. Porque não há, querido, uma perspectiva de vida cristã sem o reconhecimento de que Deus é o primeiro. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Essa é uma ordem clara. Agora, esse primeiro lugar de Deus, que ele tem sofrido uma concorrência já há um tempo. Quando a gente lê Lucas 14 ou Ezequiel 28, que fala sobre a queda de Satanás, nós vemos que o anseio do coração dele foi tentar ocupar um lugar que pertence só a Deus. E diz, eu subirei acima das estrelas de Deus, e no trono de Deus me assentarei. Nós sabemos o destino que esse infeliz teve, lançado fora, profanado do Monte Santo de Deus. No entanto, a grande ação, a grande luta e tentativa de Satanás, ainda que nunca tenha conseguido ocupar o primeiro lugar, me parece, eu não sei se é uma atitude de retaliação ou vingança, ser de alguém que vive para pelo menos sentar no coração das pessoas, tirar o primeiro lugar que deveria pertencer a Deus. E nós precisamos entender, querido, a importância que essa referência de Deus como o primeiro tem. E é nessa perspectiva que eu quero que a gente fale um pouco sobre as primícias na Bíblia. Então vamos comigo lá para Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. A partir do versículo 3. O texto diz assim, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa é a primeira menção clara de uma oferta na Bíblia. Em Malaquias 1:9, quando da parte de Deus o profeta está falando sobre honra, e diz assim, com tais ofertas das vossas mãos, porventura aceitará ele a vossa pessoa. O que a Bíblia nos ensina é que quando Deus aceita, nunca é só a oferta que ele aceita, é o ofertante, é a pessoa. Tanto que a Bíblia diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Então é importante, querido, a gente olhar que o que está em questão não é a oferta em si. O interesse de Deus nunca foi na oferta. Se fosse a oferta que Deus esperava, querido, então qualquer oferta deveria agradá-lo. Então a gente não veria Deus rejeitando ofertas. Isso acontece não só no Velho, mas também no Novo Testamento. Com a oferta de Ananias e Safira, por exemplo. E foi uma baita de uma oferta. Porque eles reteram a primeira parte, querido, de um imóvel vendido, uma pequena parte. O restante foi ofertado. Mas o interesse de Deus nunca foi oferta. Assim como eu gosto de dizer, querido, às vezes a gente acha que Deus está atrás de adoração. Na verdade, Deus não procura adoração. Jesus disse que o Pai procura adoradores. O que ele está procurando, querido, são as pessoas, desde a criação. O anseio de Deus é ter relacionamento com o homem. A gente olha para o primeiro casal, Adão e Eva, e não respeitou nem a lua de mel. Estava lá todo santo dia. Deus sempre esteve procurando a gente. O anseio dele é a comunhão, é o relacionamento. A adoração é a forma através da qual o adorador que ele está esperando vai a ele. Quando nós falamos do assunto da oferta, que é uma das maneiras de adoração, não é diferente. O interesse de Deus, querido, não é na oferta. O interesse de Deus é no ofertante e no coração que ele deve ter. E aqui, desde o início, nós vemos uma diferença enorme entre Abel e Caim. Qual é?
Abel trouxe das primícias, dos primeiros frutos do seu rebanho. Os primeiros animais começaram a se multiplicar debaixo do seu cuidado. Em vez de ele usufruir do fruto do seu trabalho, ele diz, antes de eu comer do fruto do meu trabalho, primeiro Deus. Ele está colocando Deus em primeiro lugar. Isso é honrar. Só que Gênesis 4:3 diz assim, aconteceu que no fim de uns tempos. Essa palavra no original, apesar de uma versão dizer ao cabo de dias, essa expressão no fim de uns tempos, ela não determina quanto tempo foi. Mas uma coisa é certa, Caim deixou Deus por fim. Caim deixou Deus por último. Enquanto um colocou Deus primeiro, o outro deixou Deus por último. Essa é a mesma acusação, vamos dizer, que Jesus faz no Novo Testamento. Em Marcos 12, de 41 a 44, a Bíblia fala que muitos ricos estavam trazendo grandes quantias. Jesus está na frente do gasofilácio observando, mas a Bíblia fala que uma mulher viúva trouxe 2 moedinhas, 2 leptos. Juntos somavam, quando fazia o câmbio, no Império Romano, a menor moeda, que era um quadrante. Se você for comparar o valor, aquela viúva não chegava nem perto dos ricos que deram grandes quantias. Mas foi ela que chamou a atenção de Jesus. Porque Jesus diz, os ricos deram do que lhes sobrava. Quem dá sobra, querido, não está priorizando Deus. Deus só entra se sobrou. Se não sobrar, ele não estaria nisso. Essa mulher, querido, não tinha o que comer. Jesus disse, deu todo o seu sustento. A partir desse momento, ela não tem mais o que comer. Mas ela diz, Deus primeiro, antes mesmo da minha necessidade de comer. E o que chama a atenção do Senhor Jesus não é o tamanho da oferta, é o coração de quem faz. É o que nós estamos declarando. Ontem à noite, eu falei que nossas ofertas falam, elas comunicam algo. Hebreus 11:4 diz que a oferta de Abel ainda fala. Significa que falou na época, continua falando até hoje. E é, na verdade, a linguagem dessas ofertas que, de fato, faz toda a diferença. Ao olhar para o capítulo 4 de Gênesis e perceber Deus falando sobre proceder bem e proceder mal, me parece, a gente tem que inferir isso, que Deus já havia trazido algum tipo de instrução. E quando a gente fala dessa questão das primícias, querido, é interessante a gente observar algo. Abra, por exemplo, sua Bíblia comigo, em Êxodo, no capítulo 4, no versículo 22 e 23. Êxodo, capítulo 4, versículo 22 e 23. Você conhece a história de Abraão, e como lá em Gênesis 22, Deus pediu que Abraão ofertasse seu filho Isaque. A verdade, se você parar da perspectiva de que a promessa e a continuidade geracional toda se daria através dele, Deus separa Isaque, apesar de não ser o primeiro, pela forma como Abraão se conduziu com Agar, gerando Ismael, e Deus o trata o tempo todo como se esse fosse o primogênito, aquele que daria a continuidade a todas as promessas que Deus começou através de Abraão e ao longo do tempo se desenvolveriam. Essa foi a palavra que Deus deu lá para Abraão, você vai me ofertar o seu filho. Nós percebemos que Abraão o coloca no altar, o próprio Deus diz, não mate o menino, mas algo aconteceu nesse dia, querido, e a gente precisa entender a repercussão. Êxodo capítulo 4, versículo 22, Moisés é enviado a Faraó para libertar o povo de Israel. E Deus diz assim, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. O desfecho da 10ª praga, com a morte dos primogênitos, já tinha sido anunciado antes. Moisés vai ter com o faraó primeiro, antes da história toda se desenrolar, e diz o negócio seguinte, o que está em questão é que você está aí dominando, escravizando o meu filho, o meu primogênito. Se você não liberar o meu filho, o meu primogênito, eu vou para cima de você, e eu vou matar o teu filho, o teu primogênito. Quando você olha sob essa perspectiva, tudo que aconteceu depois já estava dentro de um trilho. Qual é o seu problema, faraó? Você tem que liberar o meu filho. Agora, irmãos, vamos pensar. A Bíblia diz só dos homens de 20 anos de idade para cima, que puxavam da espada, eram mais de 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um deles, o clima ficou menos romântico agora, né? Se você der para cada um deles uma esposa e 3 filhos, o que para a época era uma média generosa, tanto de mulher como de filhos, né? Se você der para cada um deles uma esposa e 3 filhos, só Jacó teve 12 homens fora Diná.
né? Aí você vai fazendo a conta daquela época. Mas se der só para cada uma mulher 3 filhos, então você multiplica os 600 mil homens por famílias de 5, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas. Quando Balaão tenta amaldiçoar a nação de Israel 4 vezes, em 4 montes diferentes, da onde ele sobe, ele nunca consegue ver o fim daquele mar de gente, daquela massa humana. Agora, o interessante é Deus olhar para aquela massa humana e dizer, esse é o meu filho, o meu primogênito. Porque Abraão, o patriarca, ao entregar, querido, o seu primeiro filho, o seu primogênito dessa linhagem abençoada, ele estava fazendo algo que eu vou explicar depois. Ele estava santificando o restante da sua linhagem. Por trás das primícias, querido, existe não apenas a declaração que coloca Deus no seu devido lugar, mas existe um princípio, uma lei espiritual, que para mim é muito forte na Bíblia, que é justamente o poder de santificar aquilo do qual as primícias foram tiradas. Em Romanos 11:16, Paulo, escrevendo à igreja de gentios convertidos, não está nem falando com judeus, ele diz, se as primícias são santas, ele diz, primeiro ele começa sendo, se as primícias são santas, a massa também o é, ele diz, se a raiz for santa, os ramos também são. O que é a raiz, querido? Seguindo a ideia do que ele está falando de primícia, é a primeira parte que se forma quando a semente germina. Não só é a primeira, como é a mais importante. Ele diz, se você santifica a raiz, que é a primeira e a mais importante parte da planta, o restante dela, ela toda, também será santificada. Então, há 2 abordagens que eu quero fazer à medida que nós vamos falando dessa lei. Uma delas tem a ver, e eu acho que é importante a gente colocar isso em primeiro lugar, com o propósito das primícias, que é colocar Deus em primeiro. O segundo tem a ver com a consequência de colocá-lo em primeiro, que é o poder que isso tem sobre a nossa vida. O problema é que muita gente, hoje em dia, quando fala do assunto de oferta e contribuição, ele vai direto na consequência, em vez de falar do propósito. E quando nós trocamos, querido, dando mais valor à consequência do que ao propósito, nós já ferimos o propósito pelo qual Deus estabeleceu. Então, eu não quero que o que te empolgue hoje é descobrir o poder santificador da lei das primícias sobre aquilo de onde você vai tirá-lo. Mas é, antes de mais nada, o propósito que isso tem. No entanto, quando nos alinhamos, querido, ao propósito, não dá para negar que a consequência também vai se manifestar. Quando Abraão entregou o seu filho Isaque, mas não fazia ideia do que ele de fato estava fazendo em termos de consequência. Mas ele sabia que Deus estava dizendo, né, o anseio de Deus, querido, não era que ele matasse o menino, entregasse o menino de verdade. Tanto que quando o menino está sob o altar, ele está para descer o cutelo na goela do menino, fico imaginando a cura interior que Isaque precisou passar depois. O anjo do Senhor brada desde o céu e diz, não faça isso. Eu costumo brincar que se eu fosse Abraão, estivesse no lugar do velhinho, eu acho que eu tinha gritado de volta para Deus, o senhor quer ou não quer o menino, se decida. E eu brinquei aqui ontem que Deus provavelmente teria me respondido, eu nunca quis o menino. O que eu queria era a sua disposição de entregá-lo. O que eu queria era um coração que dissesse, eu estou em primeiro lugar, antes mesmo do seu filho. E Deus diz, já que você me botou em primeiro lugar, toma de volta esse menino, e com ele, de lambuja, eu lhe dou uma descendência numerosa. É isso que Provérbios diz, se nós honrarmos ao Senhor com os nossos bens, e com as primícias da nossa renda, que Deus não está querendo tirar o que a gente tem. Ele diz, se você fizer isso, ele diz, eu vou encher os seus celeiros, e eu vou fazer transbordar os seus lagares. O que ele está dizendo? Assim como com Isaque, eu não quero tirar algo de você, mas se você me manter em primeiro lugar, eu devolvo o que você está me entregando e lhe dou mais. É isso que Deus fez com Abraão. Agora, antes de falarmos, né, da consequência, eu quero focar ainda um pouco essa questão do propósito. A importância, querido, de mantermos, através de toda declaração que fazemos verbal, através de uma forma de culto, Deus em primeiro lugar. Em Êxodo, no capítulo 13, nos versículos 1 e 2, o Senhor, depois de ter tirado Israel do Egito, e através do sangue que foi colocado no umbral da porta, o sangue do Cordeiro da Páscoa, que é uma figura de Cristo, a obra de Cristo, como nós falamos aqui domingo de manhã, o Senhor diz para Moisés o seguinte, eu comprei todos os primogênitos de vocês, no dia em que eu os guardei da ação do anjo da morte. Então o Senhor diz, todos os primogênitos me pertencem. A partir daquele dia, querido, aquilo que eles já faziam como primícias, envolvendo o fruto da terra, do que colhiam, plantavam e colhiam, o que eles já faziam com o fruto, os primeiros frutos ou as primícias dos animais, passou a ser estabelecido também em relação aos filhos.
Toda vez que um casal, né, tinha lá o seu primeiro filho, o primogênito, que ia ser consagrado ao Senhor, eles, na verdade, tinham que fazer uma oferta de resgate, comprar de Deus de volta o menino, o direito de poder criá-lo. Porque Deus estabeleceu um princípio que era para eles algo contínuo, querido. Isso não estava relacionado só a um bem material. A lei das primícias era algo muito mais forte do que somente uma oferta. E esse entendimento, querido, de que a pessoa deveria entregar o seu primeiro filho a Deus, era não só de que Deus está em primeiro lugar, mas também a ideia de que, ao fazer isso, eles estavam santificando o restante daquela linhagem da qual aquela pessoa, aquela criança havia sido tirada. No livro de Levítico, no capítulo 23, Deus instituiu, além da oferta regular de primícias, uma festa, que é chamada de a festa de Pentecostes. E eu quero que você abra lá comigo, Levítico 23, a partir do versículo 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, né? Aí ele veio e diz assim: fizerem colheita, que isso significa cegar a messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Aí ele veio e diz assim: tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Isso que eram as primícias. Esse moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Eu quero chamar a atenção para o início do versículo 12. No dia imediato ao sábado, ou no dia posterior ao sábado, no dia seguinte ao sábado. Qual era esse dia? O domingo. Interessante, querido, que no Velho Testamento, o dia santificado, não só para descanso, mas para os cultos, para as assembleias, para quase tudo que se fazia, era no sábado. Mas quando o assunto é primícia, Deus disse: vocês vão pular esse dia e vão fazer no dia seguinte ao sábado. Porque é uma relação, querido, entre a entrega das primícias e o primeiro dia da semana. Nós vamos mexer nesse assunto depois, só guarda isso. Versículo 13. Ele diz como que deveria ser a oferta a ser entregue. No 14 ele diz: não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Sempre que Deus fala que algo é estatuto perpétuo, não quer dizer que isso continua a ser praticado da mesma forma no Novo Testamento, mas significa que há uma projeção de um princípio. Por exemplo, Deus disse que a oferta de incenso a ser queimada era estatuto perpétuo. Desde que o general romano Tito destruiu o templo de Jerusalém, não se queimou mais incenso, isso deixou de ser parte, mesmo na vida dos judeus convertidos. No entanto, como que se cumpre a oferta de incenso? Apocalipse 5 e Apocalipse 8 diz que o incenso são as orações dos santos. Então, há uma simbologia através da qual o princípio continua. Quando Deus diz que isso é um estatuto perpétuo, Ele não está dizendo que a gente tem que fazer as coisas do jeito que eram feitas nos moldes da velha aliança, mas Ele está apontando e sinalizando, querido, que de alguma forma há uma aplicação que é uma continuidade desse princípio. Ok, versículo 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, que é o domingo, dia posterior ao sábado. O Senhor diz o seguinte: desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. 49 dias. 16. Até o dia imediato ao 7º sábado, então das 7 semanas, ele diz, depois do 7º sábado, no final dos 49 dias, contareis 50 dias. Então essa festa, ela começava e ela terminava no domingo. Outra coisa que é importante que a gente guarde para entender a simbologia disso. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, e de 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão. Levedados se cozerão, serão primícias ao Senhor. Quando em Romanos 11:16 ele diz, se as primícias são santas, a massa também é. Alguns acreditam que ele está falando do pão da primícia, outros estão falando daquilo que vai se comer depois. 18, ele fala como se entregariam
essa oferta. Eu vou pular essa parte dos detalhes, versículo 20. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor. Essa festa das primícias, ela passou a ser chamada, e o Novo Testamento também estabelece isso, da festa de Pentecoste. Pentecoste, a palavra Pentecoste significa 50, porque era uma festa de 50 dias. Então Deus diz, quando vocês entrarem no campo de vocês, na messe de vocês, o primeiro feixe, então a ideia do feixe, a pessoa normalmente entrava, né, com uma pequena foice na sua mão, o feixe era o que um braço conseguia abraçar, recolher, ela cortava aquilo. No momento em que cortasse o primeiro feixe, ela parava a colheita. Então ela levava a entregar os primeiros frutos para Deus. A ordem do versículo 14 que nós lemos é clara. O Senhor diz, vocês não comem nem pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até trazer oferta ao Senhor. Porque Deus está dizendo, se você comer antes, já não é mais primícia. Porque primícia é entregar o primeiro fruto. Então, ele parava a colheita, levava para o sacerdote que apresentava isso diante do Senhor, quando? No dia depois do sábado, do domingo. Então, se contava agora 7 semanas inteiras. No final do 7º sábado, quando já dava 49 dias, ele diz, o dia 50, que forçosamente também era um domingo, ele disse, vocês vão fazer novamente outra oferta ao Senhor. Quando você olha por trás disso, querido, dá uma simbologia extraordinária, porque Hebreus 10:1 diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Quando você olha para o que a palavra de Deus está projetando com isso, ela não está dizendo que eu e você temos que hoje ter no nosso quintal algum tipo de colheita, que a gente tem que fazer a festa dos 50 dias, mas há uma simbologia forte por trás disso. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, quando a Bíblia fala da ressurreição de Jesus, ele é chamado de as primícias dos que dormem. Quando foi que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou? No primeiro dia da semana. Aí você conta 50 dias, que forçosamente, pela ordem, a conta tem que cair de novo num domingo. Eles chegam ao dia de Pentecoste, que assim como na ressurreição, novamente isso aconteceu num domingo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado, e esse é o momento em que a igreja, de fato, se levanta. O livro de Hebreus fala da igreja como sendo a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Hebreus diz, todo mundo está arrolado no céu, é primogênito. É interessante você perceber, querido, a maneira como a Bíblia trata com essas figuras. Então, há projeções muito fortes. Agora, o primeiro dia da semana, no qual se entregava as primícias antes e depois, onde Jesus, como a primícia dos que dormem, ressuscitou, onde a igreja se levanta como os primogênitos, estão relacionados com isso. Em 1 Coríntios 16, Paulo diz assim aos Coríntios, no primeiro dia da semana, cada um ponha de parte conforme a vossa prosperidade. Irmão, tinha coisas que eles não precisavam nem discutir, de tão claro para eles que era o princípio. Eu, particularmente, não considero, o domingo o dia santificado, mas o simbolismo, querido, de separar o primeiro dia da semana, era algo que tinha valor não só pela ressurreição de Cristo, mas eles entendiam a partir desse princípio. A Didaquê, que é considerado um dos documentos escritos, tirando os evangelhos e as epístolas mais antigos, de orientação do básico da vida cristã, ela falava sobre primícias. Porque, de alguma forma, eles entenderam que esse princípio e essa lei era algo significativo. Quando a gente começa a enxergar esse quadro das primícias, fica claro o que Deus estabeleceu. Eu creio que essa oferta contínua de primícias era uma espécie de exercício para se manter a consciência de que o primeiro lugar pertence a Deus. Assim como Jesus, ao instituir a ceia, ele não estava preocupado com a nossa alimentação. Ele diz, todas as vezes comerdes o pão, beberdes o cálice, façam isso em memória de mim. Ele diz, eu quero continuamente lembrar vocês do que foi que eu fiz, de qual aliança que vocês têm comigo. Da mesma forma, querido, a oferta de primícias, ou essa lei que está por trás disso, é o que Deus usou para manter eu e você dentro de uma visão específica de primazia, de colocá-lo em primeiro lugar. Mas eu quero que a gente pense junto agora. Qual é o poder? Falamos do propósito, agora em termos de consequência. Qual o poder que as primícias têm? Citei Romanos 11:16, diz que ela tem o poder de santificar aquilo ou o restante daquilo do qual ela foi tirada.
Eu quero mostrar algo para você interessante na Bíblia. Abre comigo no livro de Josué, no capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6. Nós vamos ler versículo 17 e 18. Deus está falando com Josué a respeito da cidade de Jericó. E ele diz assim no 17: porém a cidade será condenada. Ele diz, não apenas a cidade, ela e tudo quanto nela houver. Na NVI, em vez do termo condenado, diz a cidade com tudo que nela existe, será consagrado ao Senhor para a destruição. Na verdade, essa é uma das melhores traduções que nós temos. Porque a palavra traduzida como condenado, em outras versões, só consagradas, em alguns lugares isso é chamado de anátema, ela é a palavra hebraica sherem, e ela significa consagrado à destruição. Então era uma consagração, mas com a finalidade de destruição, por isso é chamado de condenado. Versículo 17, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Então, em primeiro lugar, Deus dá uma ordem de que aquilo era consagrado à destruição. Segundo, ele diz, não se metam com aquilo que foi consagrado, para que vocês não tornem maldito o arraial de Israel. A palavra maldito aqui é de novo xerém, ou seja, para que vocês não atraiam condenação à destruição sobre vocês mesmos. Agora, vamos parar para pensar o seguinte, querido. Por que Deus não permitiu que Israel desfrutasse do despojo de guerra? As leis da guerra que são vistas claramente na Bíblia, o Velho Testamento, eu quando criança me assustava, eu achava ele muito sangrento, porque a história de muitas guerras e batalhas deixa muito claro que o despojo pertencia a quem vencia a guerra. E nós vemos Deus tratando disso em todas as outras batalhas que eles travam, em cidades que eles conquistam. Mas quando o assunto é Jericó, Deus diz, nessa ninguém toca, ninguém põe a mão em nada. Eu, quando criança, fui ensinado que aquele povo era tão pagão, que aquelas coisas eram tão abomináveis, que ninguém podia pegar nada. Que teria sido esse o motivo. Mas não é o que a Bíblia diz. Tanto que se você olhar o versículo 19 de Josué 6, Deus diz, porém toda a prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Deus não está dizendo que o negócio era tão corrompido que não servia para nada. Deus diz, na verdade, todos os tesouros vão ser trazidos para mim. Vocês é que vão abrir mão. Se você parar para pensar, querido, há um único princípio que vai sendo apresentado em toda a Bíblia. Há uma única razão, na verdade, que é um princípio apresentado em toda a Bíblia, para a qual Deus disse, vocês não toquem nada de Jericó. Porque Jericó era a primeira das cidades da terra de Canaã que eles iriam conquistar. E a primeira parte, ela pertence ao Senhor. E quando se santifica a primeira parte de algo, você está santificando o restante daquilo de onde ela foi tirada. Então Deus diz, eu vou dar a ordem, vocês fazem assim. Agora, a consequência de não obedecer a ordem é que daí o xerém se volta contra vocês. E a Bíblia conta a história de como Acã vai lá, separa uma capa babilônica, uma barra de ouro, ele cresceu o olho naquilo, e diz, não é possível que isso tudo tem que ir para Deus, ou só ser queimado. E ele resolve mexer em algo. No momento em que Acã mexeu no xerém, no que era consagrado à destruição, algo aconteceu. Josué tem uma próxima cidade a ser conquistada, que era pequena até no nome, Ai. Ele diz, não vamos nem incomodar os exércitos. Vamos tirar aqui um belo pelotão, uma turma boa de briga, eles vão resolver o negócio para a gente. A Bíblia diz que eles foram perseguidos pelo inimigo. Vários deles foram mortos e eles perderam aquela batalha. Josué vai reclamar com Deus. E diz, é isso que o Senhor vai fazer com a gente? E Deus diz, por que é que você está duvidando de mim? Vai dar uma checada se o seu povo me obedeceu. O Senhor diz, porque na verdade aconteceu isso.
Quando a ordem foi desrespeitada, querido, aquela unção de conquista que estava sobre eles. Porque Jericó é uma das conquistas mais extraordinárias. Flávio Josefo diz que carros poderiam andar por cima daquelas muralhas. Então você tenta imaginar a espessura daquilo, querido, era tudo feito de pedra. Mas aquilo caiu, querido, com um brado, por intervenção de Deus. A conquista de Jericó é uma das mais extraordinárias. No entanto, todo aquele poder, a unção de conquista estava sobre eles. Na hora que eles vão contra Ai, já não está mais em operação. Por quê? Porque eles tocaram naquilo que pertencia a Deus, que eram os primeiros frutos. E o Senhor disse, se mexer, vai se virar contra vocês. Quando foi que a coisa foi resolvida? Quando Acã é encontrado, o pecado é confessado e aquela situação é devidamente tratada. A gente percebe, querido, que até quando Deus nem explica o que é a lei da primícia, seja com a oferta de Abraão, do seu filho, seja com o Jericó, Deus sempre está trabalhando dentro desse princípio. Agora ele diz, se vocês obedecerem, vai ter bênção. Se vocês desobedecerem, vai haver consequência. Em Ezequiel, no capítulo 44, no versículo 30, uma época em que o povo estava assim, podemos dizer, no auge da apostasia, Deus está chamando eles a consertar as coisas. Ezequiel 44, 30. Deus orienta que eles deveriam trazer a oferta de primícias, entregá-la nas mãos do sacerdote, esse era o modelo do Velho Testamento. E o Senhor diz assim, o melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie, oferta, serão dos sacerdotes. Também das primeiras das vossas massas darei ao sacerdote. Deus diz assim, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Deus diz, se você levar o princípio a sério, você vai fazer com que a bênção repouse sobre a sua casa. Provérbios 3, honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Qual a consequência de obedecer? E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. No entanto, Acã nos ensina um princípio, que quando a lei é quebrada, o princípio é desrespeitado, nós vamos, na verdade, experimentar a ação inversa. E essa é a mensagem do livro de Ageu. E eu quero que você vá comigo lá para o livro de Ageu. Finzinho do Velho Testamento. A mensagem de Ageu, ela é muito clara. No capítulo 1, no versículo 6, Deus diz assim, tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado, num saquetel furado. A NVI diz, numa bolsa furada. Se você parar para pensar, querido, esse é o quadro e a história de muita gente hoje, mesmo convertida dentro da igreja. Comeis, mas não dá para se fartar. Vocês bebem e não conseguem se saciar. Vocês vestem e não se aquecem. O que ganha vai para uma bolsa furada. Agora, Deus não está só dizendo, olha, a coisa está difícil, não está dando certo. Vamos continuar lendo, versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu, com assopro, o dissipei. Agora Deus está dizendo, a coisa não está ruim só porque é uma maré de azar. A coisa não está ruim só porque o diabo está lutando contra você e se opondo a você. Deus diz, a coisa está ruim porque eu estou contra vocês. Deus diz, fui eu com assopro que dissipei. E aí vem a pergunta, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. E diz, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Deus diz, minha casa está abandonada, vocês não estão nem aí, estão se lixando para isso. Mas de vocês, vocês deram prioridade, importância e primazia. Deus diz, a partir do momento que vocês se colocam em primeiro lugar, em vez de me colocar em primeiro lugar, não tem bênção nenhuma sobre vocês. Pelo contrário, o Senhor diz, agora eu vou me opor aos seus ganhos. Irmão Malaquias fala sobre Deus repreender o devorador, mas a mensagem de Ageu, Deus diz, quem está causando problema sou eu. E se você parar para pensar, isso é algo sério, é algo que podemos dizer pesado. Mas olha comigo o capítulo 2 de Ageu, no versículo 15. Deus diz assim, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia.
O Senhor diz, preste atenção, reconsidere. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, Deus dá a data, o 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante, a versão atualizada diz, desde esse dia, o Senhor diz, eu vos abençoarei. Deus está dizendo, até então eu lutei contra, vocês viram as coisas piorarem, mas agora que vocês resolveram levar a sério a minha casa, a partir desse dia que vocês colocaram o fundamento, e diz, nem estão construindo ainda, mas porque se dispuseram a fazer e devolveram o primeiro lugar, o Senhor diz, desse dia em diante eu vos abençoarei. Nós precisamos entender, querido, que a responsabilidade que eu e você temos não é apenas de ofertar a Deus. A Bíblia diz que Abraão não entregou apenas os dízimos a Melquisedeque, mas o dízimo tirado dos melhores despojos. Quando Ezequiel 44:30 fala sobre uma bênção, fala sobre as primícias do melhor da sua colheita. Eles não apenas que eles separavam a 10ª parte na hora de dizimar, mas era o melhor dos 10 que era entregue a Deus. Eles não comiam do grão da colheita antes de entregar a oferta de primícias, porque aquilo era uma declaração a Deus, o Senhor em primeiro lugar. O que aquela viúva faz, Jesus elogia, que ele deve dizer, eu abro mão de comer, mas eu vou honrar Deus. O princípio bíblico, querido, não é de que as ofertas são para espoliar a gente. Deus não está tentando tirar o que eu e você temos. Na verdade, a promessa o tempo todo é, se você fizer certo, eu te dou muito mais. Eu, quando menor, adolescente, no início da juventude, eu lia Provérbios 3, onde o Senhor disse, se você me honrar com os bens, eu te honro de volta. Eu dizia para Deus, isso é uma barganha. Na verdade, a gente tem que comprar a bênção. A gente tem que ir lá fazer algo por você, para daí você fazer pela gente. O que Deus está propondo, querido, não é uma barganha. Ele está dizendo, se você me honrar, me distinguir, me colocar em primeiro lugar, a ponto de eu saber que o dinheiro não é mais um concorrente no seu coração, Deus diz, então eu posso te dar muito mais, sem que isso seja um problema para você. O problema da mensagem, querido, de prosperidade dos dias atuais, é que ela está alimentando a avareza e a ganância das pessoas, em vez de levar mamão para debaixo dos pés. E ela tem, normalmente, um propósito egoísta, porque os recursos não são, como nós falamos ontem à noite, para servir o reino e as pessoas. A pessoa alimenta essa visão voltada ao próprio umbigo. Irmão, eu creio que Deus quer te dar mais do que você precisa. Sabe por quê? Se Deus não te der mais do que você precisa, você não tem o que fazer pelos outros. Em Efésios 4:28, a Bíblia diz, o que antes roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Então, querido, eu não estou falando de riqueza, mas há um lugar de um suprimento mais abundante do que a maioria de nós está provando. No entanto, querido, isso vai ser desatado, essa consequência, quando o propósito for cumprido. Deus não disse apenas, me dá primeiro, que eu te dou depois. Porque tem gente, querido, fazendo esse negócio. Eu mencionei domingo de manhã, de um camarada que eu vi numa conversa de corredor da minha igreja, ovelha minha. Um falando para o outro, é importante você dizimar. Ele falou, já aprendi uma verdade. Eu parei, eu gosto de colher essas pérolas. Eu fui reduzindo o passo, quase parei para ouvir. Ele falou assim, dos males o menor. É melhor ficar com só 90%, depois dizimar e ter a benção, do que tentar segurar o 100% e ter a maldição. A hora que eu vi aquilo, eu levei um choque. Falei, acho que eu não estou ensinando direito. Porque nenhum de nós, querido, deveria fazer qualquer coisa, nem levar a sério a lei das primícias, pensando nas consequências, mas simplesmente focando o propósito. Agora, as consequências são parte disso. E é inevitável que isso vai acontecer na minha e na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Em Apocalipse 14, a Bíblia fala dos 144 mil, como sendo as primícias para Deus e o Cordeiro. Isso significa que mesmo no Novo Testamento, quando a lei das primícias não é praticada mais no modelo do Velho, ela é citada em Romanos 11:16, ela é citada no livro de Apocalipse como sendo uma lei. Entendendo a lei, querido, eu tenho procurado praticá-la não só nas questões financeiras. Eu acredito, querido, que não apenas a gente deve ter um tempo devocional com Deus, mas que a gente deve aproveitar
os primeiros momentos do nosso dia para estar com o Senhor. Essa é a lição que nós temos com o maná. Deus disse, você levanta e vai colher, porque depois que o sol subir, derrete, perdeu. Eu acredito que quando você separa os primeiros momentos do dia, você está santificando o restante do dia. Em cada área, querido, nós podemos olhar para essa lei e dizer, ela existe no plano espiritual e deve ser obedecida. Em relação à contribuição, eu desde criança fui ensinado que a lei da primícia se cumpria ao dar a Deus primazia. Então, por exemplo, meu pai me ensinou a nunca gastar com nada antes de entregar o dízimo. Às vezes, quando a gente queria fazer alguma outra compra, ele dizia, se organiza com o dízimo. Eu me lembro de uma ocasião que eu queria comprar muito para não perder algum negócio. Ele disse, faz o cheque pré-datado, consagra. Depois você vai fazer o seu negócio. No entanto, eu entendo que a lei das primícias, querido, é mais do que a visão de primazia. Ela sempre foi um outro tipo de oferta. O Novo Testamento não é claro a respeito disso. E eu acredito que o que a Bíblia não diz com clareza, a gente não pode afirmar com certeza. Eu, particularmente, procuro dar uma oferta específica de primícias, todo mês. Na nossa igreja, no nosso envelope de contribuição, a pessoa pode assinar lá o que ela está entregando, se é um dízimo, oferta ou primícias. No entanto, a gente não diz para ninguém o que ele tem que fazer ou como ele tem que fazer. A gente diz, se você quiser, pode. Porque se por um lado não é obrigado, por outro não é proibido. Agora, entendendo a lei espiritual, e andando dentro dela, eu tenho visto isso desatar algo poderoso, extraordinário. Não só no lugar onde isso me ajuda a manter Deus, mas nas consequências que isso libera sobre a minha vida. Eu tenho entendido esse princípio, eu quero te encorajar, querido, a de alguma forma procurar, não apenas ser fiel ao Senhor na sua contribuição, mas andar dentro dessa lei espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu sei que já vai dando um psicológico assim de... O pastor que me discipulou, ele dizia, vamos ficar em pé. Tinha irmão que fazia aquela cara de alívio, pregava mais 15 minutos com o povo em pé. Eu não vou fazer isso, irmão. No máximo 14. Em cada igreja onde eu passo e falo desse princípio, eu tanto deixo as pessoas à vontade para decidir o que vão fazer com ele, como, obviamente, a gente sabe que quem deve dar direção mais clara sobre isso são os próprios pastores, então eu vou jogar a batata no colo do presbitério. Mas eu vou te dizer, querido, coisas que eu particularmente tenho procurado fazer. Um dia, um dos meus discípulos, um dos pastores da nossa igreja, ele me procurou e falou, Luciano, eu quero dar para Deus o melhor dia de faturamento da minha empresa. Eu falei, você está falando do lucro? Ele falou, não, do faturamento. Eu falei, querido, em primeiro lugar, a Bíblia não te manda fazer isso. Você não tem que fazer isso. Ele falou, Luciano, eu sei tudo que você vai falar, já te ouvi ensinar sobre tudo isso. Ele disse, eu quero. Eu estou com um desejo enorme dentro de mim. Eu falei, o faturamento, a venda toda, bruta. Ele disse, é. E ele começou a fazer aquilo. Desde que ele começou a fazer aquilo, irmão, pensa num cara, e eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Ele estava seguindo uma direção que veio no coração dele. Ok? Não estou tentando estabelecer um padrão aqui. Desde que ele começou a fazer isso, pensa num cara que começou a ver milagres nos seus negócios. Pensa num cara que negócio bom caía tudo no colo dele. Que coisas extraordinárias aconteciam. Um dia eu chamei ele e falei, amigo, eu quero te desafiar a mudar. Eu quero que você dê o primeiro dia do faturamento. Ele falou assim, mas o primeiro dia não é o melhor. Eu quero muito dar o melhor. Eu não quero parar no valor do primeiro dia. Eu falei, o primeiro dia tem um poder que os outros não têm. Ele falou, mas não tem a arrecadação do outro. Eu falei, então vou te sugerir algo diferente. Você dá o primeiro dia de arrecadação, de faturamento. Já no dia seguinte à entrada. No final do mês, quando você apurar qual foi o melhor dia, a diferença, aí você dá o resto. Aí ele falou, nós conseguimos fazer as duas coisas. Ele falou, desse jeito parece bom. Ele falou, por que o primeiro? Eu comecei a compartilhar com ele essas verdades sobre as primícias. Eu não ensinava sobre isso em público. Eu dizia, isso é algo que eu tenho feito, isso é algo que me afeta. Irmão, ele continuou dando para Deus exatamente a mesma coisa, só mudou a ordem. Estava a maior parte no primeiro dia de faturamento,
a diferença depois. E ele diz: Luciano, eu passei a ver intervenções maiores do que aquelas que eu estava experimentando. Eu creio, querido, que há um princípio por trás disso. Eu particularmente gosto de tirar, em relação ao ganho fixo, que é fácil saber isso antes, o primeiro dia do mês. Seja de 30, 31, 28 dias. Eu às vezes faço isso não só antes do mês. Estava falando do pastor Osmar, eu às vezes faço isso no início do ano. Eu já calculo isso já em janeiro. Eu digo: Deus, eu quero te entregar. Ninguém tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não creio que você amaldiçoado se parar de fazer isso. E eu não faço isso, querido, por causa da consequência. Eu faço isso por causa de um propósito. Se você perguntar lá na nossa igreja, tem um monte de gente que não faz. E tem muita gente que faz de forma diferente. O que a gente tem tentado é manter a consciência, tanto da visão de primazia, Deus em primeiro lugar, como também temos procurado nos manter conscientes disso em níveis cada vez mais profundos. Cada vez, querido, que você faz uma escolha, você está diante da possibilidade de um negócio escuso e você diz: não, eu vou fazer diferente. Nesse momento você está dizendo: Deus e os seus princípios vêm antes de qualquer possibilidade de ganho ou tentativa de evitar perda. No momento, querido, em que você decide não ter lucro desonesto, você está dizendo: Deus está em primeiro lugar, mesmo que eu fique com menos. No momento em que você decide não sonegar. Então, eu sei que há muitos momentos onde nós já estamos declarando Deus em primeiro lugar, simplesmente por andar em obediência. Mas mesmo no assunto de oferta e contribuição, eu tenho procurado trazer isso para a minha vida. Eu não quero te dizer hoje o que você tem que fazer, mas eu quero que você possa processar o que é essa lei, o que são os princípios e o que são os resultados. Quando nós separamos a primeira, meu filho começou a trabalhar agora com 16 anos, carteira assinada. Ele me procurou, ele nunca me viu falar sobre isso, no sentido de dizer que ele tinha que fazer isso, mas já me ouviu falar da lei. E quando ele pegou o primeiro salário, ele falou: papai, queria que você me permitisse. Eu quero ofertar o primeiro salário todo. É o primeiro salário da minha vida. Eu quero honrar Deus. Por um lado me deu dó, porque o salário do adolescente não é lá essas coisas. Ralou, esperou o mês inteiro. A hora que ele pegou e disse: não vou gastar um tostão, vou entregar tudo. Por outro, me deu orgulho, me deu alegria. Eu e você, querido, quando começamos a entrar no nível de dizer: Deus, você em primeiro lugar, não é porque Deus está tentando fazer a gente refém de um peso contínuo de obrigação. Eu tenho descoberto, querido, que Deus não quer esvaziar a gente. Na verdade, Deus quer nos encher. Ele quer nos abençoar. E quando andamos dentro dos seus princípios, isso vai fazer toda a diferença. Você pode dizer amém? Eu pedi, tanto nos cultos de ontem como no de hoje, que nós deixássemos a oferta para depois. Não para tentar fazer você ofertar mais do que ofertaria, mas para tentar te ajudar a fazer a coisa certa, do jeito certo e com a consciência correta. Eu gostaria que, enquanto você vai separando aquilo que você vai entregar ao Senhor, eu não sei se dá para ofertar com a gente de pé. Oi? Ok, eu vou pedir para os diáconos ficar aqui e para que vocês possam sair do lugar. Não sei se a Ademar dá para a gente cantar enquanto fazemos isso. E entregar sua oferta. Eu quero que você não apenas separe o que você vai entregar ao Senhor, mas eu quero que você consagre, querido, não só a sua oferta. Eu quero que você possa consagrar a sua vida. Você possa consagrar a Deus tudo que você tem, sua casa, sua família, seu serviço, sua renda, dizendo: Deus, eu quero viver num lugar de uma consciência plena do teu senhorio. Eu quero viver e caminhar num lugar onde eu possa de fato sempre te honrar como sendo o primeiro. Essa oração que você vai fazer, você pode fazer do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Mas eu quero te desafiar a de fato dizer: Deus, quero viver nesse lugar onde o Senhor é o primeiro. Em nome de Jesus. Amém? Fala com Deus. Pai, a tua palavra foi lançada. E nessa hora, enquanto meus irmãos e irmãs oram, eu também clamo por eles. Espírito Santo, permita que isso seja mais do que um discurso. Permita que isso seja, ó Deus, mais do que uma palestra. Que a tua palavra se torne viva no coração de cada um deles.
E que, ó Deus, em primeiro lugar, o propósito de se observar essa lei, que é te dar a primazia e te manter em primeiro lugar, seja cumprido. Mas eu também oro e clamo, ó Deus, que as consequências de se manter o Senhor em primeiro lugar sejam mantidas. Nós oramos que, diferente daquele povo que se colocou em primeiro lugar antes do Senhor nos dias de Ageu, e viveram num lugar de perdas, diferente deles, nós queremos, ó Deus, aprender a te honrar, andar e guardar o princípio de te colocar em primeiro, sabendo que isso também pode fazer nas nossas vidas. Eu oro que venham dias de rompimento, eu oro que venham dias de favor e de liberação do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Queremos hoje declarar mais uma vez que o primeiro lugar te pertence, que Ele é seu por direito, e queremos aprender, ó Deus, a ter prazer ao nos manter conscientes disso e declararmos isso não só de forma verbal, mas por meio das nossas ações e atitudes. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.